O Brasil tem 7 mil casos de revisão de pensões por morte. Um pente fino do INSS tem cancelado o pagamento de vários benefícios. Foi o que aconteceu com a filha de um ex-servidor público federal. Ela parou de receber a pensão do pai e questionou na justiça. Sandra tem 64 anos. Ela é aposentada e, como nunca se casou, recebeu pensão por mais de 2 décadas pela morte do pai, que era servidor público federal. Depois que mudaram umas leis do governo Sarney, é que daí... Nos anos 80. Aí a minha mãe, resolveu dividir com as filhas solteiras a pensão. Só que em setembro de 2017, ela foi surpreendida por uma carta enviada pelo INSS. Foi um baque, um choque. Eu fui lá nos recursos humanos conversar o que era. Daí fui informada, ia ter que entrar com um processo judicial particular. No mês seguinte, o pagamento da pensão foi suspenso e ela teve que viver com apenas um salário mínimo que recebe como aposentada. Revoltada, Sandra entrou na justiça contra a União e o INSS. Trata-se de uma pensão temporária que tem abrangência numa lei de 1958, onde diz que as filhas solteiras maiores de 21 anos, não ocupantes de cargos públicos, têm direito à pensão deixada pelo pai falecido. O caso da Sandra é um dos 7 mil benefícios previdenciários que estão sendo revisados pelo INSS. Eles foram concedidos entre 1958 e 1991. Neste período não era preciso comprovar dependência econômica para ter direito à pensão. Mas isso mudou a partir de 1992, com uma nova interpretação da lei pelo INSS. Essa interpretação do INSS aconteceu por conta do Tribunal de Contas da União, que interpretou o artigo 5º dessa lei de 1958, introduzindo a comprovação da relação de dependência como fato também, para que a pensão seja continuada. Na ação contra o INSS e a União, Sandra pediu para voltar a receber a pensão e tudo que deixou de ser pago nesse período. Pedido que foi acatado pela juíza da 3ª Vara Federal de Caxias do Sul. O que vale? A legislação vigente na época do óbito do instituidor da pensão. Então, havia uma legislação antiga, de 1958 ainda. No caso do processo, o falecimento, enfim, o início da pensão é de 69. Então, a legislação vigente não previa a questão da dependência econômica, que é o aspecto controvertido do processo. A União e o INSS recorreram ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas Sandra venceu. O que se questiona é isso, se no caso concreto aqui ela recebe um outro benefício, uma outra aposentadoria, e o que o Tribunal de Contas e a União questionam, enfim, é essa questão que, uma vez recebendo um outro benefício, se essa dependência econômica, mas a legislação vigente na época da pensão, do início da pensão, não previa essa questão, essa discussão sobre a dependência econômica. Este advogado especialista no tema alerta: apesar da decisão, cada caso é um caso. É fundamental que os tribunais analisem cada caso com as suas particularidades, porque, na verdade, apesar de hoje a gente enxergar essas pensões assim de uma maneira diferente, porque o mundo mudou completamente, as relações previdenciárias mudaram, a lógica da concessão dessas pensões lá na década de 50 era justamente prestigiar a mulher que não trabalhava na época. Mas a decisão definitiva que envolve o direito de Sandra e outras pensionistas não termina aqui. O caso agora terá que ser julgado pelos tribunais superiores em Brasília. Até lá... Eu tenho 64 anos e até os 75 eu tenho que fazer, vou ficar sozinha, sou solteira. E aí a gente vive, as pessoas a partir dos 60 vivem como? Porque convivendo com a minha mãe, a gente sabe quanto gasta a saúde. Então eu espero, tenho a certeza de que eu vou ter um futuro melhor como idosa, que já sou, né?